Oi, oi, gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari de Souza. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos se você gostar dele. Gente, hoje vamos falar sobre o cultivo de orquídeas, né? Eu tenho alguns seguidores que têm algumas dúvidas. Então hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas e quero falar um pouco com vocês sobre o cultivo das orquídeas. Deixa eu mostrar para vocês essa preciosidade aqui. Olha isso aqui, gente. Olha que perfeição essa orquídea. É uma Miltônia, gente. É uma espécie muito linda. Vou mostrar outra para vocês. Olha isso aqui. Olha, gente, que gracinha! E tem uma outra haste aqui, ó, com botões prontos para poder abrir. Olha isso. Gente, muitas pessoas perdem as orquídeas por exagerar em algumas áreas. Uma das áreas que as pessoas que cultivam a orquídea, que alguns orquidófilos que cultivam a orquídea exagera é na rega. Gente, orquídea não tolera excesso de água. O substrato da orquídea de vocês, ele deve estar úmido, não encharcado. Se vocês encharcarem o substrato da orquídea de vocês, o que vai acontecer? As raízes, gente, vai apodrecer. E a plantinha, infelizmente, vai morrer, gente. Então, assim, a primeira dica que eu vou dar para vocês: não encharque o substrato. Evite ficar molhando a sua planta sem necessidade, gente. Antes de molhar a plantinha de vocês, antes de molhar a orquídea de vocês, confere o substrato. Pega o seu dedo e faz isso aqui, ó. Ó. Lembrando, gente, se na sua cidade aí tem escorpião, então assim, não use o dedo. Pegue um palito, tá? Pegue um palito e finque no substrato. Se o palito sair úmido, não precisa regar, né? A mesma coisa o dedo, colocou o dedo, sentiu que o substrato tá úmido, por favor, não regue. Porque tem gente que infelizmente, taca água na orquídea. Não pode olhar para o vaso da orquídea que acha que a orquídea quer água e faz o quê? Taca água. Principalmente quem tá no começo do cultivo de orquídea. Infelizmente, toda hora que olha para o vasinho, faz o quê? Taca água. Toda vez que olha para a cara da orquídea, pensa o quê? Que ela quer água. E, gente, orquídea não quer água o tempo todo. Orquídea só quer um substrato úmido. Orquídea não quer que você taque água toda vez que você olhar para ela. Sabe, você tá precisando de beber água e não bebe. Seuzinho está lá gritando por socorro, querendo água, e cadê que você bebe? Bebe nada, mas a sua plantinha você quer tacar água nela. Então, assim, evite de ficar molhando a sua orquídea sem necessidade. Essa é a minha primeira dica. Confere o substrato. Dá uma olhadinha no substrato. Substrato úmido, orquídea não quer água. Não molha. Se o substrato está úmido, quer dizer que ela não quer saber de água. Se o seu vaso for um vasinho transparente, vai ser melhor ainda para você descobrir. Você nem precisa colocar palito ou o dedo. Você vai dar uma olhada para as raízes da orquídea, porque aqui não tem nenhum vasinho transparente. Você vai dar uma olhadinha para as raízes da orquídea. Raízes verdes, a orquídea não quer água. Raízes esbranquiçadas significa que ela está te pedindo água. Se as raízes estiverem todas bem branquinhas... Peraí, gente, tem um vaso ali que ele é branco. Esse vaso aqui, tá vendo? Transparente. Olha as raízes.
raízes verde. Significa que a planta não quer saber de água. Não dá água pra ela que você vai arrumar inimizade com ela. É sério, gente. Não dê água pra orquídea que já está hidratada, que já tá com substrato úmido, tá? Não inventa moda de tacar água numa plantinha que já está, gente, com substrato que tem uma quantidade de água suficiente para ela ir se hidratando e ir se alimentando. Então, raízes verdes, plantinha não quer água. Não, não, não. Raízes estando todas branquinhas assim, significa que ela tá te pedindo água, mas tem que estar todas branquinhas. Tá vendo, ó? O substrato já vai começar a secar. Aí, quando tudo estiver branquinho, eu vou regar essa plantinha aqui. Voltando com essa senhorita aqui, para vocês verem essa lindeza aí na telinha de vocês. Vocês já sabem, né? Raízes verdes não quer água. Substrato úmido, a planta não quer água. Substrato seco, colocou o dedo no substrato, tá seco, planta tá pedindo água. Raízes todas esbranquiçadas, quando dá pra ver pelo vaso transparente, a planta está precisando de água. Outra dica, gente, sobre o substrato. Gente, o substrato de vocês, ele não pode ficar empaçocado. Gente, se o substrato ficar aquela paçoca, aquela coisa pesada, aquela maçaroca, a planta vai ter dificuldade, gente, para enraizar ali. Ela não vai gostar de enraizar, gente, no meio de uma maçaroca de substrato. Então, o substrato, ele tem que estar, gente, aerado, tem que estar uma coisa... Como a gente planta na terra, como a terra é fofinha, aquela terra que você coloca a mão, você tem até prazer de colocar a mão na terra, porque a terra, ela é o quê? Fofinha. Então, assim, o seu substrato, ele tem que estar assim também, ele tem que estar um substrato aerado, não pode estar aquele substrato empaçocado. Tem que ser um substrato que a plantinha goste de morar ali dentro, goste de habitar ali dentro. Então, assim, gente, opção para vocês de substrato. Vou pegar um substrato aqui. Olha aqui, gente. Casca de pinos. Quando vocês compram orquídeas com a gente, porque a gente também vende orquídeas, inclusive a gente envia para o Brasil inteiro, tá? Se quiser comprar orquídeas com a gente, me chama depois, tá bom? Olha esse substrato aqui. Quando a gente fala para vocês, compre cascas de pinos, é isso aqui. Dê preferência para essas cascas de pinos aqui, ó, que são pequenininhas, tá vendo? Não é aquela casca grandona, grossona, que você vai ter dificuldade até mesmo, porque quando a casca de pinos vem grandona, pedação grande, a gente tem que cortar, né? Então aqui, já vem desse tamanhozinho aqui, tá vendo? Você pode plantar a sua orquídea somente na casca de pinos, ou você pode dar uma ajudinha pro seu substrato. Como assim? Vocês vão pegar isopor, vai picar o isopor em pequenos pedacinhos, vai pegar carvão e também vai picar em pedacinhos pequenos, e pedra brita de construção, gente, isso mesmo. A pedra brita de construção, ela é um excelente substrato, tá? É um excelente substrato para suas plantinhas. Então, vocês podem pegar a pedra brita de construção e fazer uma mistura. Mistura pedra brita de construção, isopor, carvão e cascas de pino. Você vai fazer uma mistura, um mix, tá, gente? Para poder plantar as orquídeas de vocês. O bom de fazer esse mix de substrato é que você vai economizar pra caramba o seu substrato, porque vai render demais, gente. Quando vocês acrescentam isopor no substrato, faz render pra caramba. A pedra brita também, né? A pedra brita é boa porque ajuda a drenar, também ajuda a multiplicar o seu substrato e rende muito. E o carvão também, ele é ótimo, gente. Então, assim, vocês podem fazer essa mistura. Carvão, pedra brita, isopor e cascas de pinos, tá? Se você quiser um pouco mais de umidade no seu substrato, pode colocar também um pouco de esfagno.
E pode também colocar, se quiser, cascas de arroz carbonizada. Não tendo pedra brita, isopor, carvão, só isso aqui é suficiente, gente. Lembrando, é muito importante, gente, drenar o vaso, tá? É necessário, por exemplo, antes de colocar as camadas que você vai plantar, coloque no fundo do vaso ou pedra brita de construção ou isopor, tá? Para poder drenar o vaso, tá bom, gente? É importante fazer uma drenagem no vaso. Comprou isso aqui? Só plantar a sua plantinha. Isso aqui você encontra em casas de plantas, casa de ração. É só você procurar que você vai encontrar. O substrato também é muito importante, gente. Tem que estar de olho no substrato, a validade do substrato. Normalmente é necessário fazer replante da planta a cada 2 anos, tá? Mas se você olhar o substrato da sua planta, tiver tudo ok, o substrato não tiver aquele substrato estagnado, então você pode continuar ali deixando a sua plantinha ali. A sua plantinha, gente, ela vai emitir sinais para você de que tem alguma coisa de errado, tá? Ela sempre vai emitir um sinal para você. A folhinha vai mudar a tonalidade, tá? Ela vai dar evidências para você que não tem nada legal ali no substrato. Então fica sempre de olho. Confere como que tá as raízes, confere se não tem bichinhos ali no substrato. Gente, porque sempre tem um bichinho ali no substrato. É os caramujos, gente, uns caramujinhos pequenininhos, lesmas que destrói as raízes da orquídea. Então, assim, confere sempre o substrato. Por isso a importância de um substrato bem drenado. Porque um substrato, gente, embatumado, um substrato pesado, que vive constantemente cheio de água, vai, gente, ter ali no meio as praguinhas que destroem as plantas, que são os caramujos, as lesmas. Então, assim, fica de olho, dá uma olhadinha no substrato. E para matar, gente, para poder matar os caramujos, vocês podem estar usando aí na casa de vocês um lesmicida, tá? Gente, lesmicida vocês também encontram aí na casa de ração, tá? É só dar uma olhadinha aí na casa de ração que vocês vão encontrar os lesmicida. Pode comprar o Metarex. Se não achar o Metarex, que é o melhor deles, vocês podem estar usando aí um lesmicida comum mesmo. E, em todo caso, se vocês não encontrarem esses produtinhos na casa de ração, vocês comprem pela internet. Vocês vão ter acesso na internet aí para poder comprar esses produtinhos que vai ajudar vocês aí no combate das praguinhas. Então, assim, gente, dica em primeira foi cuidado com a rega, não taca água na sua orquídea toda vez que vocês olharem para ela. A dica número 2 foi sobre o substrato, né? Que tem que estar um substrato bem drenado, um substrato aerado, um substrato propício para o cultivo da plantinha, não um substrato empaçocado, né? A segunda dica que eu vou dar para vocês é sobre o adubo. Gente, pelo amor de Deus, tem que saber usar o adubo, gente. O adubo ele é muito importante para o crescimento da planta, para o enraizamento da planta, para a floração da planta. Então, assim, é importante demais usar um adubinho na sua orquídea. Vocês podem estar usando aí na casa de vocês a torta de mamona com farinha de osso, que é um adubo excelente, é um adubo maravilhoso. Inclusive, eu tenho aqui, vou pegar para vocês darem uma olhadinha. Isso aqui é torta de mamona, ó. Tá vendo? Aí vocês compram aí a torta de mamona junto com a farinha de ossos. Aí vocês vão usar, vai misturar. Mistura os dois, tá? E vai colocar uma colher de sopa no cantinho do vaso de 3 em 3 meses. Gente, é uma colherzinha de sopa no cantinho do vaso de 3 em 3 meses, tá? Porque tem gente que é assim, sabe? A gente fala como é para usar, né? A gente dá as instruções. É uma colher de sopa, gente, no canto do vaso de 3 em 3 meses, longe das raízes. Aí tem gente que acha que é pouco. Aí quer fazer o quê?
Quer colocar 2 colheres de sopa. Não é 2 colheres de sopa, gente. É uma no cantinho do vaso. Coloca no cantinho do vaso aqui, ó. Longe das raízes, de 3 em 3 meses. Uma outra coisa que vocês podem estar fazendo também é colocar, gente, esse adubo dentro de uma trouxinha. Pega um paninho fininho aí, coloca uma colher de sopa dentro, corta, amarra e coloca no cantinho do vaso. E vai estar fazendo esse processo quando a trouxinha estiver vazia. Geralmente de 3 em 3 meses já acaba. Aí você tem que fazer a reposição. Um outro adubo também que vocês podem usar aí na casa de vocês é o bocashi e o osmocote, tá? Vocês podem usar uma colher de sopa de bocashi no cantinho do vaso e o osmocote, tá? Tem osmocote, gente, que tem a durabilidade até de uns 6 meses, né? É bem melhor que você não precisa ficar repondo. Então, assim, colocou os dois juntos, umas 10 ali bolinhas de osmocote e uma colher de sopa de bocashi. Somente isso, não precisa de mais nada. E vai estar fazendo a reposição também de 3 em 3 meses. Não é de 30 em 30 dias, gente. Não é de 15 em 15 dias, é de 3 em 3 meses. E confere a durabilidade do osmocote. Se for para colocar de 6 em 6 meses, então você vai fazer a reposição do osmocote de 3 em 3, de 6 em 6 meses, tá bom, gente? Vocês podem usar também um adubo líquido, né? É o adubo que a gente compra e pega ele e dissolve na água e rega as plantinhas. Geralmente vocês podem usar esse adubo de 15 em 15 dias. Qual é a quantidade? Comprou o 10-10, né? Pega uma colherzinha de chá rasa e vai colocar dentro de 1 litro de água. Vai mexer e vai adubar as plantinhas conforme a necessidade delas. Gente, se você tiver muita planta, você vai multiplicando a receita. Se você tem pouca plantinha, então você faz 1 litro aí e rega. Pode adubar tudo. Lembrando, gente, fazer essa adubação de 15 em 15 dias, se for o adubo líquido. E, por favor, gente, não fazer adubação na plantinha quando estiver com sol quente. Porque você vai correr o risco de matar a sua plantinha, tá? Só fazer isso, só adubar se caso o sol estiver quente, se a sua plantinha estiver protegida, como, por exemplo, dentro de uma varanda, né, longe dos raios do sol, aí você pode fazer a adubação tranquila. Mas agora, se a sua plantinha estiver próxima onde bate os raios solares e você tacar adubo ali, pode ter certeza que as folhas da sua planta vai queimar tudinho. Não vai ficar uma coisa legal não, gente. Você vai correr o risco de perder a sua plantinha. Então, prefira sempre adubar a sua plantinha quando o sol for embora. Aduba de tardezinha. A planta vai processar isso aí durante a noite toda, vai bater um ventinho, vai ajudar a secar esse adubo. Aí quando o sol vier, o sol não vai não vai prejudicar em nada a sua plantinha. Então, tenha esse tipo de cuidado, gente. Prestem muito atenção quanto a isso. Não adube a sua plantinha se o sol estiver muito quente, tá? Prefira adubar no finalzinho da tarde ou bem no início mesmo da manhã, tá? Mas eu recomendo para vocês fazer isso no finalzinho da tarde, tá bom, gente? Adubou a sua plantinha, tá seguindo as instruções. Adubo mineral, eu sei que é uma colherzinha pequenininha de chá. Não inventa de colocar 2, 3 colherzinhas de chá porque você acha que é muito pouco uma, gente. Não, é sério. Segue direitinho aí, né? Tá pedindo uma colherzinha de chá, então é uma colherzinha de chá e pronto, tá? É de 15 em 15 dias. Fazer desse jeito certinho, tá? O mineral, gente, ele tem 3 tipos, tá? Tem aquele que é o floração. Tem o manutenção, tá, gente? E tem um outro, gente, que é para crescimento. Eu até esqueci qual é. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Mas são 3 que você vai intercalar. Uma semana você usa um, na outra semana você usa o outro, na outra semana você usa o outro, para poder dar o espaço certinho, gente, tá bom? Para poder dar o espaço certinho aí
que a planta pede, que a planta necessita para poder processar tudo isso. Então, por favor, não taca um monte de adubo na sua plantinha, gente. Gente, tem gente que taca tanto adubo na plantinha que eu não sei nem como que a plantinha tá viva ainda. A bichinha era pra estar morta. Porque tem gente que taca, vê uma receita de um adubo na internet, taca. Vê a outra receita outro dia, taca mais adubo. Aí vê uma outra, taca mais adubo. Então, assim, se vocês querem experimentar um adubo, experimente por um período, mas não coloca, gente, um monte de adubo de uma vez só. Quer usar a torta de mamona e a farinha de ossos? Usa só ela. Ou usa só o bocashi. Ou somente o mineral. Porque aí você vê uma receita na internet, eu amo as receitinhas caseiras, inclusive eu faço receitinhas caseiras, eu tenho várias receitas caseiras aí no canal de um adubo aí, você não pode comprar um adubo caro aí, você vai e faz uma dessas receitas, testa na sua plantinha, vê como ela vai reagir, mas não sai por aí tacando todas as receitas ao mesmo tempo. Usa por um mês, usa por 2 meses vê como a plantinha vai reagir, se você vai continuar ou se você vai preferir trocar por um outro, tá? Mas não taca tudo de uma vez, taca babosa, taca banana, e água de arroz, e não sei o que mais do cálcio, e aquilo ali, e mais um outro. Não, gente, não mesmo. É uma coisa só, ou é um ou é o outro, mas tudo de uma vez não dá. Você vai cansar a sua planta, a bichinha não vai ter como processar tudo isso e vai fazer o quê? Vai morrer, não vai aguentar. As raízes não vai aguentar, a plantinha, infelizmente, vai morrer. E isso é para qualquer planta, gente. Qualquer planta não aguenta isso. Então, assim, escolha um adubo só e usa aquele adubo só. Se vai fazer uma receitinha caseira, então faça uma receitinha caseira só. Mas não inventa de tacar um montão de adubo na sua plantinha. Ou é uma coisa ou é a outra coisa. Entendeu, gente? Então, falei sobre o adubo, sobre o substrato, sobre a água e outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui agora. Pelo amor de Jesus. Gente, orquídea não tolera sol, gente. Tem gente que compra a plantinha ou ganha a plantinha e faz o quê? Coloca no sol. Não pode, gente. Orquídea não tolera sol diretamente sobre ela, exceto algumas plantinhas que já são próprias, como é o caso das renânteras. É uma espécie da família das vandas, né? E você pode colocar no sol e ela fica ali e fica bem, vai embora. Mas uma plantinha dessa aqui, por exemplo, isso aqui não aguenta sol, gente. Se colocar no sol, ela vai queimar todas as folhinhas. Então não pode colocar orquídea no sol. Não pode, gente. Se você colocar, vai matar a sua planta. Vai aparecer uma manchona bem grande na sua planta, na folha, vai acabar com a sua plantinha. Então, assim, orquídea não pode pegar sol diretamente sobre ela. Vocês podem colocar a plantinha de vocês aí num lugar onde pegue sol indiretamente, tá? Onde o sol bata indiretamente. Por exemplo, debaixo de uma árvore pode. O sol vai bater indiretamente na plantinha. Debaixo da sua varanda pode. O sol vai bater indiretamente na sua plantinha. Debaixo de um sombrite pode. O sol vai bater primeiro no sombrite e vai bater filtrado, tá? Na sua plantinha. Mas agora, pegou a plantinha e já taca ali no sol? Não dá, gente. Não pode. Orquídea não pode ir no sol. De jeito nenhum. Orquídea no sol, não. Tá? A não ser de manhãzinha. Ela pode pegar o solzinho da manhã. Mas passou disso, não pode, gente. Tá? Tem um horário certo. Se não me engano, até as 10 horas pode. Mas depois disso já vai queimar a sua plantinha. Nem a gente pode ficar no sol sem uma proteção, gente. Nem a gente pode pegar sol na pele sem uma proteção de um protetor solar. Agora imagina a plantinha. Não tem condições. É muito sensível às folhinhas e vai queimar. Então, gente, é muito importante prestar atenção na rega, no substrato, na claridade, tá? E no adubo. É muito importante. E outra coisa, nada de sol na planta, tá? Tem que ter muito cuidado mesmo. É preciso prestar atenção porque as plantas não são baratinhas, não são plantas baratas. A gente até encontra algumas que tem um precinho bom,
né? Mas é muito doído ver a plantinha que a gente compra, que a gente quer cultivar, quer manter ela ali com a gente por um longo período e logo em seguida assim a bichinha morrer porque a gente errou em uma dessas dicas que eu dei, principalmente para quem tá no começo, né? Quem tá no começo é muito ansioso, quer ver raiz logo, quer ver muda brotando já, quer ver floração já, e não é assim, gente, é um cultivo. É igual uma sementinha, a gente planta uma sementinha, espera brotar, crescer, virar uma árvore, dar os frutos, começar a produzir as flores, virar os primeiros frutinhos, crescer, né? E amadurecer pra gente poder pegar, né? Então, assim, a orquídea a gente já compra já grandinha já, gente, até florida. Então, assim, é menos trabalhoso ainda, exceto quem compra mudinhas pequenininha que demora um pouquinho mais. Mas, poxa, assim, não precisa de ficar tão nervoso, tão ansioso. Tudo vai vir num tempo certo. A sua plantinha, ela vai se adaptar com o seu cultivo, vai se adaptar com o jeito que você cultiva ela. Se você colocar em prática todas as dicas que eu estou dando para vocês aqui, tudo vai dar certo, tá? Vai dar tudo certo. Tenha calma, tenha paciência. Você vai conseguir descobrir, né, o que a sua plantinha está precisando, porque ela vai dar sinal para você. Se você deixar ela num lugar onde bate o sol forte ali, ela vai emitir sinal que não gostou, porque as folhinhas, elas vão ficar amarelada, né? Vai dar uma mancha escura nas folhinhas, vai queimar. Então ela vai estar dizendo que aquele lugarzinho ali não é legal para ela. Se você exagerar na rega, as raízes vão demonstrar para você, elas vão apodrecer, dando sinal que não tá legal o negócio ali daquele jeito, né? Se você colocar um substrato muito empaçocado, você vai ver que a plantinha não vai gostar. Por quê? Porque ela vai emitir sinais para você, ela não vai enraizar ali de jeito nenhum. Por mais que você tente de tudo, tente adubo, tente qualquer coisa, a plantinha não vai enraizar de jeito nenhum. Então você troca o substrato e coloca um substrato menos empaçocado. O vaso, você pode usar qualquer tipo de vaso que você quiser. Se você acertar num substrato, gente, você pode usar o vaso que você quiser. A planta vai ir bem. Agora, se você errar na forma de cultivo no substrato, você pode colocar num vaso de ouro, que a planta não vai pra frente. Não vai aguentar, não vai se desenvolver. O segredo é o substrato. Né? Tem gente que recicla muito vasos de garrafa PET e a planta vai super bem, porque o substrato, ele é ótimo. Então, assim, gente, vai testando. A planta vai emitir sinais para você. Quando ela tiver com alguma praguinha, ela vai emitir sinais pelas folhinhas. As folhinhas vai demonstrar, vai mostrar ali que tem alguma coisa de errado com ela. Então a planta, ela emite sinais para você se tá bem ou se não tá. Raízes novas é um ótimo sinal. A plantinha enraizando é um ótimo sinal. Então, assim, confira sempre o seu substrato, confira sempre as folhinhas e não tenha tanta ansiedade. A ansiedade faz você errar no substrato, faz você errar principalmente na rega. Porque quando você está ansioso, toda hora que você olha para a plantinha, você quer tacar água, tá? Então, assim, não tenha ansiedade. Aguarde com paciência que a sua plantinha vai emitir vai emitir floração, vai emitir mudas, vai enraizar e você vai ficar toda feliz. Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Compartilha com os seus amigos, tá? Que é muito importante para o crescimento do canal. E qualquer dúvida que vocês tenham, de vídeos que vocês desejarem que eu faça aqui, é só falar nos comentários aí que eu vou tentar trazer para vocês, tá bom, gente? Se vocês gostaram, já sabe, compartilha com os amigos, tá? Deixa aí o seu compartilhamento, o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal e toque no sininho para poder ativar as notificações. Beijos!